Olá pessoal, este é o programa Vivendo com Saúde e hoje a gente está recebendo o ortopedista Dr. Thierry Roberto Guérios da Clínica Articulare, que vai falar pra gente sobre a medicina da dor e sobre a ortopedia. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, eu agradeço o convite do Jornal Município. Bom, pra gente começar, fala um pouquinho pra gente sobre a sua experiência como ortopedista. Eu sou ortopedista desde 1991. Eu fiz, no meu tempo, a residência de ortopedia eram 3 anos, eu fiz em Porto Alegre, e depois eu fui para o Exército, fiquei um tempo no Exército e vim para o interior de primeiro vim para Joaçaba, fiquei 9 anos lá e depois vim para Brusque, estou aqui há 15. A especialidade de ortopedia geral, que eu sempre fiz, acaba sendo uma especialidade mais de pronto-socorro. No pronto-socorro você opera tudo que aparece. E no consultório as coisas mudam um pouco e você começa a perceber a limitação que você tem como ortopedista no tratamento das patologias. Daí eu comecei também a me interessar, você citou no começo, por medicina da dor, porque eu precisava de outras ferramentas diferentes de fisioterapia, anti-inflamatório e só a cirurgia. Eu tinha que ter uma outra ferramenta para tratar o problema do paciente que não fosse a cirurgia. E o senhor atua muito na área da medicina da dor, né? Pode explicar o que ela abrange? Bom, a medicina da dor hoje é uma especialidade médica, inclusive, né? O médico da dor, algologista, o médico da dor. Quando eu comecei a fazer, não era uma especialidade médica, ela era um conhecimento a mais. E como ortopedista, geralmente a gente não tinha muito interesse nisso. Mas eu comecei a me focar nisso, porque eu estava em Joaçaba, por exemplo, e lá é uma cidade mais interior do que aqui. E eu tratava muitas coisas sozinho, não tinha, por exemplo, um reumatologista para dividir comigo, ou não tinha um neurologista para dividir comigo algumas coisas. E eu tinha que começar a ofertar para o paciente alguma coisa diferente da cirurgia em si, porque o ortopedista tem a opção da cirurgia e quando não é cirurgia, geralmente ele é anti-inflamatório, corticoide e fisioterapia. E eu comecei a me interessar comecei a ler algumas coisas, comecei a ver que existiam outras abordagens, tanto medicamentosas quanto não medicamentosas, para tratar a dor do paciente a despeito de uma cirurgia, ou quando a doença é propriamente a dor. Existe esse conceito também, que eu aprendi depois, eu não conhecia isso. Uhum. E o objetivo, né, da medicina da dor é diminuir as dores, né? Quais os efeitos e os tratamentos dela? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você que seja mais palpável. Vamos criar uma hipótese assim, um paciente que tem um desgaste do joelho. A princípio, um ortopedista ia pensar, opa, vou colocar uma prótese de joelho. E esse realmente é o melhor tratamento e o mais eficaz, e eu também faço e tem bastante indicação. Mas imaginemos que esse paciente é uma pessoa de 40 anos de idade, ele tem algumas comorbidades, por exemplo, é um diabético, etc. E ele tem que aliviar o sintoma dele sem pensar em cirurgia, pelo menos o máximo possível. Você tem que tratar a dor do paciente, porque a doença, a artrose de joelho, que teria indicação para prótese, não tem cura. Então, como é que você vai tratar a doença se ela não tem tratamento? Aí você trata a dor do paciente. E tem inúmeros procedimentos e medicamentos para você atuar dessa maneira. Entendi. E a acupuntura, ela também, né, é utilizada para reduzir bastante as dores. Em que situações ela pode ser aplicada? Olha, não tem nenhum hospital sério, grande hoje no mundo que não tenha um centro de acupuntura como tratamento já para acompanhar o ambulatório de medicina da dor. Porque o ambulatório de medicina da dor, ele hoje faz parte dos grandes centros médicos, os grandes hospitais têm um ambulatório de medicina da dor. A acupuntura ela é sensacional para tratar patologias dolorosas. Quando eu, por exemplo, fiz o curso completo de acupuntura, 3 anos na UFSC, e lá você aprende a tratar tudo, desde arritmia cardíaca, dor, coceira, tudo que você pode imaginar, doença psiquiátrica, mas esse enfoque eu não tenho e não conheço. O que eu trato é a dor, e conheço pessoas que tratam um ambulatório de dor para acupuntura, e é extremamente positivo. A acupuntura geralmente ela é usada como coadjuvante, ela não é o centro do tratamento. O centro do tratamento é
geralmente medicamentoso ou algum outro procedimento, e a acupuntura apoia esse tratamento. Ela auxilia, né? Quais os benefícios dela, né, em contribuir ali com o tratamento? Ela melhora bastante o quadro doloroso sem usar nenhum fármaco, nenhuma química, e isso é muito positivo porque imagine um paciente que tenha, por exemplo, pressão alta ou diabetes ou alguma doença cujo uso de medicamentos pode se tornar algum problema. Então a acupuntura ela é fantástica nesse aspecto. Já a mesoterapia não é tão conhecida, né? Em que situações ela é aplicada? Bom, a mesoterapia, eu faço especificamente uma coisa chamada mesoterapia clínica, mas a mesoterapia é mais conhecida pelo pessoal da estética. Usa as mesmas agulhas, mas os procedimentos são completamente diferentes. A mesoterapia, ela também é uma coadjuvante no tratamento da dor. Eu, quando fiz o curso de mesoterapia, isso foi em 1998, era uma coisa tão inicial que eu mesmo, quando me ofereceram o curso, eu fiquei meio duvidando assim, será que isso é uma coisa confiável, né? Mas hoje existe um ambulatório de mesoterapia para tratar doenças esqueléticas ou ortopédicas na USP. Quer dizer, então eu acho que isso chancela a efetividade desse tratamento como algo positivo. E a vantagem é que a mesoterapia usa os mesmos medicamentos que o paciente iria ingerir, sem a possibilidade desses medicamentos causarem efeitos colaterais, pois eles são aplicados diretamente no local da dor. Isso é uma coisa muito positiva. E como ela é realizada? Quem pode fazer? Qualquer pessoa? Quem vai fazer, no caso, seria o paciente que tem... os quadros mais comuns para tratar com mesoterapia. Geralmente eu associo a acupuntura junto nesses quadros também, e em alguns casos eu uso até medicamento oral. Mas os casos mais comuns, desgaste da articulação do joelho, eu acho que é o número 1. Doenças do ombro, que o pessoal chama de bursite ou tendinite. E acho assim que a rainha, a campeã das patologias que eu trato com mesoterapia é a dor nas costas, disparado. Principalmente a lombar, lá embaixo, mas o pescoço também eu trato bastante. E funciona muito bem. E o senhor também realiza um procedimento que é conhecido como infiltração, né? Pode falar pra gente um pouco a respeito? Foi bom até você falar desse procedimento, porque existe muito preconceito em relação à infiltração. A infiltração, todo mundo conhece, por exemplo, talvez eu conheça porque eu sou mais velho, mas o Garrincha destruiu o joelho fazendo infiltração de joelho e tal. O importante é esclarecer o seguinte: a infiltração hoje ela é feita com um critério completamente diferente, com medicamentos completamente diferentes e com uma agressividade articular perto do zero, porque os medicamentos que são usados hoje, por exemplo, a triancinolona, que é um corticoide que se usa hoje, ela não causa lesão cartilaginosa, a despeito de que na época do Garrincha se usava dexametasona, que era um destruidor de cartilagem. Então a infiltração, além de ser feita com parcimônia, números pouco reduzidos de procedimentos, o grau de agressão articular é mínimo e funciona muito bem no ombro, no joelho, no tornozelo. Isso é um mito, então, que ela não pode ser utilizada? Na verdade, isso acabou se criando um mito porque houve um período que se fazia de uma maneira discriminada e isso causava lesão articular, mas é um mito de que a infiltração é um erro. Ou, por exemplo, não pode fazer porque é diabético. Isso não tem nada a ver. O que você tem que ter é parcimônia e conversar com o paciente e ver as condições que ele tem. Mas todo paciente é passível de fazer mesoterapia, acupuntura, infiltração, qualquer procedimento para dor. E todos esses procedimentos que o doutor está comentando são realizados na clínica Articulare, né? Qual é o trabalho da clínica? Na clínica eu sou ortopedista. A princípio. Então eu atendo quadros ortopédicos em geral. E os que são passíveis de tratamento com mesoterapia, eu os trato com mesoterapia. Os que são passíveis de tratamento cirúrgico, eu os trato cirurgicamente. E normalmente agora, eu estou com um certo amadurecimento, eu estou restringindo o leque dos procedimentos cirúrgicos para a área da qual eu tenho, além de ter mais conhecimento cirúrgico, eu tenho mais habilidade, qual seja a cirurgia do pé e do tornozelo, que é a área que eu mais faço hoje, disparado. Então, ia mesmo perguntar, o senhor atua, né, com cirurgias, que tipos são realizados? Olha, as cirurgias que são feitas de uma maneira eletiva, ou seja, é aquela que o paciente vai no consultório, consulta, eu proponho a cirurgia, ele vai para casa, pensa, volta, eu peço a cirurgia, quer dizer, isso é feito de eletivo, não emergência, porque eu vou retroceder. As emergências, que eu faço plantão no Hospital Imigrantes,
Emergência eu opero qualquer fratura que chegar. Se chegar uma fratura de quadril, eu opero, de punho, eu opero, de clavícula, eu opero. Mas cirurgias eletivas, normalmente as cirurgias que eu faço são as cirurgias do pé e elas, as mais comuns, por exemplo, eu vou citar para você por ordem de frequência. O joanete é a primeira cirurgia do pé mais comum, assim, disparado. O joanete é uma cirurgia muito comum e a despeito do folclore que existe, né? Porque a cirurgia é dolorosa, é um pós-operatório difícil, o paciente sente muita dor e tal. Ela não, isso foi. Quando eu comecei a operar joanete, isso posso dizer para você que foi em 95. O primeiro cirurgia de joanete que eu fiz, a gente colocava gesso no pós-operatório. Eu imagino o que seria um pós-operatório daqueles. Realmente é uma cirurgia que o paciente não ia querer fazer a segunda. Mas hoje as coisas estão num grau completamente diferente. Hoje a gente faz, apesar de fazer a osteotomia, cortar o osso igual, mas a gente fixa com parafuso, a gente tem maneira de bloqueador, o paciente sai do hospital sem gesso, sem nada. A cirurgia tem um pós-operatório bem diferente. Uhum. E o senhor se especializou, né, mais em cirurgias para o pé e tornozelo. Como identificar qual a necessidade, né, para o paciente do que ele tem que fazer nessas situações? Olha, para responder isso, vou exemplificar com o joanete. Tá? 20% aproximadamente da população mundial, seja gente que anda descalço, que nem uma tribo de índio da Amazônia, ou gente que anda de salto alto, que nem você está no momento, 20% da população tem joanete. 20%. Agora, ter joanete é uma coisa, sentir dor por causa do joanete é outra coisa. A incidência da dor é que indica a cirurgia. Então, a cirurgia de joanete, eu posso dizer para você que assim, é a disparada mais comum que a gente faz em cirurgia do pé. Eu acho que é a mais comum, com certeza absoluta. A frequência da população que opera, que tem joanete e opera, mais ou menos uns 6%. Então, é um número considerável de pessoas que têm sintoma e que deveriam operar. E quais os problemas mais comuns que o senhor opera? Fora o joanete? Uhum. Bom, se levar em consideração a emergência do Hospital Imigrantes, fratura de punho em primeiro lugar, porque isso realmente é a fratura mais comum que o ser humano tem, em qualquer idade. Fratura de quadril de pessoas com mais idade. Brusque tem uma população idosa bastante avantajada, né? Aqui não é incomum ter 80 ou mais anos de idade. Eu, no meu consultório, pelo menos 2 pacientes com mais de 100 anos. 3 pacientes com mais de 100 anos. Então aqui, fratura de quadril não é uma coisa muito incomum da gente ver. Então acho que a segunda cirurgia que eu mais faço no consultório, no hospital, desculpe, é fratura de quadril. Mas a gente opera lá, eu opero todas as fraturas que aparecerem. E eu opero, geralmente quando a fratura é muito grande, eu opero junto com o Dr. Lima, porque a gente precisa de uma ajuda e a gente se uniu mais pela nossa idade, pela nossa experiência, pela nossa amizade, e a gente faz todas essas cirurgias juntas. E além dos procedimentos ali no Hospital Imigrantes e as cirurgias no pé e tornozelo, tem mais alguma assim que o senhor realiza bastante? Eu e o Dr. Lima atualmente estamos assim nos direcionando bastante e estamos realizando bastante procedimento de próteses, tanto de quadril quanto de joelho. Se chama artroplastia total do quadril ou artroplastia total do joelho. Geralmente ela é uma cirurgia que tem indicação em paciente que tem artrose ou desgaste da junta, da articulação, quadril doloroso, o joelho doloroso, e tem que substituir por uma prótese. Geralmente ela é feita para paciente acima de 65 anos. Por isso que eu falei anteriormente, quando o paciente é jovem e tem artrose, a gente tenta ir levando com procedimento de dor, infiltração, mesoterapia, acupuntura, medicamentos. Mas quando o paciente tem 65, 70 anos, a gente indica a prótese. E eu e o Dr. Lima temos feito bastante prótese ultimamente, tanto de joelho quanto de quadril. Tá certo, doutor. Muito obrigada pelas informações. Chegamos ao final de mais um programa Vivendo com Saúde. Não esquece de se inscrever no canal do YouTube do Jornal Município, curtir e compartilhar esse vídeo no Facebook e marcar os seus amigos no Instagram. Até a próxima!